há algumas observações sobre a pós-modernidade. A primeira parte. O termo pós-modernidade designa o amplo conjunto de transformações sociais e culturais que tem início no mundo ocidental por volta de 1960, alguns até apontam para 1950, e que prossegue ainda, quer dizer, processo de transformações sociais, culturais, em vários âmbitos, prossegue ainda. É uma vasta e profunda revolução mesmo, a qual tem efeitos sobre a totalidade da vida social e cultural, sobre os vários sistemas e paradigmas, ou seja, os modelos no pensamento político, econômico, artístico, filosófico, religioso, teológico, etc. Efeitos sobre o pensamento nosso, sobre a experiência nossa, sobre a vida toda de cada um de nós. O termo pós-modernidade deve ser associado ao esgotamento da razão moderna, associado ao questionamento radical dos fundamentos de toda a racionalidade moderna. Quer isso dizer que a crise que estamos vivendo, pois se trata de uma crise, né, tem muito a ver com a desestruturação dos valores ou das matrizes do pensamento com que se edificou a modernidade. E as origens da modernidade, nós sabemos, remontam, começam, alcançam a certos rompimentos, a certas rupturas havidas por volta do século XVI, XVII, do Renascimento, né? Mas é no século XVIII que encontramos uma das expressões mais significativas da modernidade. No século XVIII há o Iluminismo. E o iluminismo, diríamos, se traduz num projeto inteiramente comprometido com a fé na razão humana. E o iluminismo foi saudado na época como a bandeira de uma nova ordem social, garantidora e afiançadora da realização de um projeto cheio de promessas. Promessa de liberdade, de progresso, de prosperidade, de felicidade, de bem-estar para a humanidade. Pois bem, esse projeto entra em crise nas últimas décadas do século XX. Ele não só não cumpre as promessas, mas desemboca nos horrores do século XX. E isso, bem panoramicamente, explica o surgimento desses tempos modernos, desses tempos pós-modernos. A modernidade, ou a era moderna, nós sabemos que foi a implantação do reino do homem. Mas o reino do homem sem Deus. Então, a implantação da ciência sem Deus. A implantação de um sonho de liberdade, igualdade, fraternidade. Lembra disso? As bandeiras lá do iluminismo. Então, mas liberdade sem Deus não existe isso. Igualdade sem Deus não é possível. Fraternidade sem Deus não é possível. Progresso sem Deus, felicidade sem Deus não é possível. Então é evidente que um projeto sem Deus, o homem
dá em beco sem saída, dá em burro, com os burros na água, é o que está acontecendo, né? No entanto, a pós-modernidade é um assunto muito vasto, muito amplo, e talvez fosse o caso de apenas apontarmos certas características, né, que são observáveis, que são constatáveis nos nossos dias. São características culturais desses tempos, deste mundo de hoje, sempre, e nós queremos apontar aqui algumas características, sempre visando, assim, sempre querendo aquilatarmos as implicações para a fé cristã. Então, uma das características da modernidade, da pós-modernidade, é a volatilidade. Quer dizer, tudo é volátil, tudo é rápido, tudo é, é efêmero, há uma efemeridade, uma instantaneidade. Né? As coisas não duram, não têm permanência, são impermanentes. Isso nos é bastante familiar. A nossa é uma sociedade do descarte, a qual, como alguém disse, é capaz de atirar ao lixo não só bens e produtos consumíveis, mas também valores, estilos de vida, relacionamentos estáveis, apegos a coisas, edifícios, lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e de ser. Nós já estamos familiarizados com termos como líquido, liquidez, usado, por exemplo, por Bauman. Uma vez na nossa classe de professores, eu tenho a impressão que o Mateus trouxe lá presente esse nome do Zygmunt Bauman, né? Ele tem lá aqueles obras, livros, Sociedade Líquida, Medo Líquido, Amor Líquido, né? Medo Líquido, Amor Líquido, Vida Líquida. E o líquido, o elemento líquido adquire qualquer forma, né, usado por Bauman para descrever a sociedade contemporânea. O comportamento dos elementos líquidos caracterizados pela fluidez, pela maleabilidade volúvel. Um elemento líquido pode assumir qualquer forma, qualquer aparência, qualquer formato. Pense, por exemplo, no comportamento de uma pessoa, no caráter de uma pessoa, na identidade de uma pessoa nos tempos de hoje, inclusive a natureza provisória de toda e qualquer identidade. Nós aqui poderíamos lembrar, aliás, muitas pessoas, quando tratam desses assuntos da identidade volúvel, da necessidade de mudar, adaptar a identidade, ajustar a identidade segundo certas conveniências. Lembra do Michael Jackson, aquele cantor pop? O Michael Jackson interferia muito na aparência física, então reduzia, tirava, né, elementos do físico dele, da cor, de modo tal que não se sabia muito bem, não se sabia definir, não se sabe até hoje, não é, certas características do caráter e também dos elementos biofisiológicos do Michael Jackson. Ele serviria como exemplo para esse item aqui. Por oposição, o sólido, por oposição a líquido, o sólido é algo pesado, firme, determinado, durável e definido, assinalando a modernidade. Quer dizer, o sólido é o elemento que, nos termos do Bauman, representa a modernidade.
que era período industrial, das grandes fábricas, do sistema fordista taylorista, não é? Pesado. Ele compara um navio pesado, mas é um navio que sabe para onde ir, que tinha rumo, que tinha longo prazo, que tinha planejamento, não é? E por oposição a navio, um navio pesado, sólido, o Balma fala de um jato, de um avião jato, né? Rápido, ágil, mas entretanto, está sem piloto e não sabe para qual é o destino. O fato é que essa liquidez atinge as grandes instituições, por exemplo, atinge a família, mina os alicerces da família, mina os alicerces da igreja, das escolas, do Estado, né? Essas instituições viram uma espécie de instituições cascas, sem substância, esvaziadas, instituições zumbis, algo como mortos-vivos. Essas instituições vão se tornando sob as forças e os embates com o tombo dos valores da modernidade e da tradição. Uma das coisas sempre que deve ser lembrada da pós-modernidade é o relativismo. Quer dizer, não existe valor absoluto. Os irmãos imaginem os princípios das Sagradas Escrituras. Aqueles princípios que nós acreditamos devem ser interpretados aqui de um modo e lá do outro lado do globo deve ser interpretado do mesmo modo, que eram esses princípios interpretados 20, 40, 50 anos, 200 anos atrás, do mesmo modo, e daqui a 200 anos deverão ser interpretados do mesmo modo. Ou seja, princípios universais. Lidamos aqui com verdades universais, com justiça universal, com paz universal, conceito de paz universal. Para a pós-modernidade isso não existe, simplesmente porque não existe as metanarrativas ou as grandes narrativas, quer dizer, narrativas que vêm a ser grandes explicações que servem para explicar certas coisas particulares, né? Por exemplo, Deus é uma grande narrativa, o cristianismo é uma grande narrativa, a filosofia idealista é uma grande narrativa, o ser é uma grande narrativa, o marxismo é uma grande narrativa, o liberalismo é uma grande narrativa. Então, essas grandes narrativas, essas metanarrativas totalizantes, abrangentes, são, vamos dizer, repudiadas, refugadas, não aceitas na pós-modernidade. A semana que vem nós continuaremos. Obrigado.